Do sétimo ano, aqui é a professora Georgia. Nós iremos trabalhar hoje, na nossa primeira aula, o capítulo 1, Biodiversidade. Neste capítulo, nós vamos enfatizar alguns subitens. O que significa fazer uma classificação, a variedade dos seres vivos, vamos ver também a classificação dos seres vivos, o conceito de espécie, que é bastante amplo e complexo, o nome das espécies segundo o sistema de Linneu, certo? Então, aqui são os 5 itens que nós vamos trabalhar nesta primeira aula. E vamos adiante. Então, neste primeiro momento, eu quero que vocês reflitam sobre esta pergunta. O que distingue os animais de todos os outros seres vivos? O que faz a gente diferenciar um animal de outro animal, um ser vivo de outro ser vivo, uma planta de outra planta? O que faz a gente diferenciar? Você olha bem aqui a imagem deste macaco esquilo, que é o Saimiri boliviensis, nome científico dele. O que este macaco tem de diferente dos outros macacos? Será se todos são iguais? Pertencem à mesma espécie? Então, é isso que a gente vai trabalhar no decorrer desta aula. Saber como a gente vai fazer para distinguir um animal do outro, um ser vivo do outro, Quais os critérios que a gente vai usar para essa classificação, ok? Então, após essa indagação, eu quero que vocês, deem uma olhada nesta imagem. Aqui, nesta imagem, se trata da prateleira de um supermercado e vocês podem ver que eles estão bem bonitinhos, bem organizados, tal. Então, o que é classificar para vocês? O que significa uma classificação? Será que a gente pode trazer esse termo classificação para dentro de um supermercado, para uma escola, para um hospital, a forma como a gente organiza o nosso material escolar, a forma como a gente organiza a roupa dentro do guarda-roupa, os documentos no computador, no celular, Então, tudo isso é uma forma de classificar? Com certeza, sim, É uma forma de classificar. Um exemplo que eu coloquei aqui foi o do supermercado, bastante prático, Então, como separar as mercadorias de um supermercado? Quais são os critérios que a gente deve observar para poder separar essa mercadoria, para poder facilitar, o consumidor na hora da compra? Então, nós temos aqui alguns critérios, olha. Antes disso, a classificação é a ação ou efeito de classificar, Aí, por exemplo, um desses critérios, nós temos aqui o preço. A gente pode usar o preço como uma forma de organização, pode usar o tipo de embalagem ou quantidade, do determinado produto. A gente pode separar até mesmo os produtos pelo nome e em ordem alfabética, Separar pela finalidade a qual se destina, como, por exemplo, a limpeza, a alimentação, o vestuário, os brinquedos, eletrodoméstico e etc. Então, tem alguns critérios como esses que podem ser vantajosos e outros que podem ser desvantajosos, porque está no sentido da organização. Será se ficaria melhor organizar os produtos na forma de preço, na forma de tipo de embalagem? Será se não daria mais trabalho até mesmo para o consumidor na hora da procura daquele produto? Separar em ordem alfabética, será que seria o melhor método, o melhor critério? Então, requer cada supermercado, cada
empregador verificar qual é a melhor forma de organização do seu supermercado, dos seus produtos. Isso porque a gente está fazendo referência a um supermercado, no caso. Então, pode separar como de acordo com a finalidade, que eu acho que, né, que seja a melhor organização neste momento, que é separar por materiais de limpeza para um lado, materiais de alimentação para outro, vestuário para outro, e assim sucessivamente. Então, dessa forma, a gente está fazendo observações, né, verificando quais são os critérios para utilizar a classificação dos produtos, no caso aqui, né? Então, seguir um critério é fazer uma classificação, embora ele seja vantajoso ou não, né? Então, requer a gente saber qual desses critérios vai ser mais vantajoso, menos trabalhoso ou melhor para o consumidor poder, né, estar à procura daquele produto, por exemplo. Então, as variedades dos seres vivos. Nós vamos retomar essa questão da classificação daqui a pouco, certo? Então, vamos só relembrar o que é biologia. Biologia é a ciência que estuda os seres vivos, né? Nós já vimos isso em aulas anteriores, antes da quarentena. Então, vamos lembrar também que biologia vem de bios, né? Vem do grego bios, que significa vida, e logos, que significa estudo. Por isso que é estudo dos seres vivos, certo? E os biólogos, eles se preocupam muito em conhecer os seres vivos e as suas características, né? Por isso é que vem a importância da classificação. Então, o estudo dos seres vivos permite perceber as semelhanças e as diferenças entre eles. E assim a gente vai poder classificar. Então, a biologia, ela é uma ciência extremamente importante, porque todos os seres vivos que a gente tem conhecimento ou que não tenha conhecimento, a biologia ela está envolvida ali, porque ela precisou mapear, fazer o mapeamento desses seres vivos para saber, para que todos, não somente na comunidade científica, mas como também a população em geral, soubesse da existência daquele ser vivo, certo? Então, os biólogos eles se preocupam nesse sentido, em conhecer melhor esses seres vivos. E é o que nós vamos enfatizar na nossa aula de hoje, certo? Então, a classificação dos seres vivos, nós vimos a classificação dentro de um supermercado, né? Vimos os critérios que um empregador, né, vai utilizar para poder organizar os seus produtos e vender para os seus consumidores. No caso dos seres vivos, não é diferente. Os seres vivos também precisam ter critérios para poder classificá-los. E um desses critérios de classificação, um deles, não é o único, é apenas um. Então, um deles é a maneira como esse ser vivo ele obtém o seu alimento. Ficou faltando o T bem aqui, viu? Desculpe. Então, é a maneira como esse ser vivo obtém os seres vivos, o seu alimento. Então, dependendo da forma como ele obtém o seu alimento, nós vamos ter uma forma de classificação, um dos critérios de classificação, que é a questão da alimentação. Então, por exemplo, plantas e algas, elas são autótrofos. Por que autótrofos? Um exemplo aqui no caso da bromélia, né? A bromélia, que vocês estão vendo aqui do lado, a imagem, ela é um vegetal, ela é uma planta. Nós chamamos elas também de epífitas, porque elas crescem sobre o tronco de outras árvores, né? Então, essas bromélias, assim como todos os outros vegetais e algas também, elas são autótrofos. Esse significado da palavra autótrofo significa dizer que aquele organismo, aquele indivíduo, ele produz o seu próprio alimento. De que forma ele vai produzir o seu próprio alimento? Eles realizam fotossíntese, produzindo o seu próprio alimento através de uma equação química.
Essa equação química nada mais é do que uma reação química que ocorre dentro do organismo desse vegetal ou dessa alga, assim como outras reações químicas que também ocorrem nos animais e nos outros seres vivos. Então, por exemplo, a água reage com o gás carbônico, dando origem à glicose e o oxigênio. Então, aqui deste lado, nós temos os produtos dessa reação. Aqui nós temos os reagentes. Então, o vegetal, através da sua raiz, ele absorve água e ele capta gás carbônico, né, esse gás, através das suas folhas, né? Então, absorve água e absorve gás carbônico através das folhas. Através da união desses dois, reagindo, eles vão gerar um produto, dois produtos aqui no caso, aliás, é três, né? Só que eu não coloquei aqui, não. É glicose, que é uma fonte de nutriente para o vegetal. É uma forma como ele vai conseguir se manter, né? E o oxigênio, claro, vai ser liberado. Então, a glicose fica com ele como fonte de alimento para ele, fonte nutricional, e o oxigênio vai para o meio ambiente, inclusive para o próprio vegetal respirar, se ele for aeróbico, né? Se ele precisar de oxigênio para poder sobreviver, certo? Então, esse oxigênio vai para o meio ambiente, para todos os outros seres vivos utilizarem no seu processo respiratório. O outro elemento que não foi colocado aqui é a água, que assim como a água ela entra no processo, ela também sai do processo, né? O vegetal também elimina o excesso de água que ele não utilizou nesse processo de reação química que ocorreu no interior do organismo dele, certo? Ele também libera. Mas aqui o que você precisa saber é que no processo de fotossíntese, os autótrofos, eles produzem o seu próprio alimento aqui, ó. Eles produziram a glicose, que é o que vai servir como fonte nutricional para ele, certo? Os animais, eles são heterótrofos. Um exemplo aqui, ó, nós temos a arara azul aqui do lado na imagem. Um exemplo, né? Porque nós temos uma vastidão de animais, uma diversidade muito grande. Por isso que o título, né, da aula é biodiversidade. Então, os animais, eles são heterótrofos. O que significa dizer hétero? Então, enquanto as plantas e as algas são né, produzem o seu próprio alimento, os héteros, eles não produzem o seu próprio alimento. Então, diferentemente das plantas e algas, os seres heterótrofos não produzem o seu próprio alimento. Ou seja, ele precisa buscar esse alimento na natureza, se alimentando de outros animais, se alimentando dos vegetais, viu? Então, essa questão de produzir o seu próprio alimento não está no sentido, por exemplo, de uma pessoa cozinhar a sua própria comida, né? Claro, não está nesse sentido. Está no sentido dela produzir nutrientes no interior do seu corpo que são suficientes para a sua sobrevivência, que não terá necessidade dela buscar esses nutrientes fora, ou seja, no ambiente, certo? Então, o que é espécie? Então, ali nós vimos um dos critérios para classificar os seres vivos, né? Pelo tipo de alimentação, que ele pode ser autótrofo, ele pode ser heterótrofo, né? Certo? Então, no conceito de espécie, nós temos aí o grupo dos seres vivos que podem cruzar-se em condições naturais e gerar descendentes férteis. Esse é um conceito básico do que seja espécie, né? Nós temos uma situação complicada, porque espécie é um termo que ele tem vários conceitos, porque ele pode ter alguns poréns, algumas situações que podem, né, fazer com que esse conceito básico não encaixe muito bem. Então, para poder preencher aquilo que não saiu muito bem,
vem outro conceito para poder preencher. Isso a gente vai ver rapidinho, certo? Então, espécie nada mais é do que um grupo de seres vivos que podem cruzar-se em condições naturais e gerar descendentes férteis, certo? Então, nós temos essas três características aqui, ó. Um indivíduo de uma espécie, de uma mesma espécie, eles geram descendentes que pertencem a essa mesma espécie. Ou seja, vocês estão olhando essa imagem, ó, com certeza, né? Claro. Então, aqui vocês estão vendo o quê? Tudo aqui é cachorro, né? Todos são cachorros, todos são cães. Só que tem um detalhe, cada um tem uma raça diferente, né? Cada um tem uma raça diferente. Mas o que cabe a nós aqui a verificar é que todos esses cães, embora tenham raças diferenciadas, né? Variadas, todos eles pertencem a uma mesma espécie, viu? Que é o Félix, que são os caninos, certo? Então, aqui, o que a gente quer observar? Quer observar que todos esses cães aqui, se eles cruzarem-se entre si, não tem problema. Por quê? Porque eles são seres de uma mesma espécie. É uma população de uma mesma espécie. Viu? Então, eles podem cruzar entre si, né, ter relações entre si e gerar descendentes férteis, ou seja, descendentes que irão posteriormente se reproduzir, certo? Indivíduo de determinada espécie não pode nascer de um indivíduo de outra espécie. Como assim? O que significa dizer isso? Então, ó, uma espécie, por exemplo, de cão, não pode, né, nascer a partir de uma gata, por exemplo, entendeu? Então, um cachorro não pode cruzar com um gato, porque é uma espécie totalmente diferente, viu? Então, um indivíduo de uma determinada espécie não pode nascer de um indivíduo de outra espécie. Então, um cachorro não vai nascer de um gato, ou um gato não vai nascer de um cachorro, ok? Porque gato é uma espécie, viu? Embora as variedades que tem de raças de gato, assim como tem raças de cachorro, viu? Não podem cruzar-se entre si porque se trata de espécies diferentes. Uma espécie se distingue de outra por suas características. Ah, mas gato e cachorro são mamíferos. Então, eles são iguais, são da mesma espécie? Não, viu? Então, embora eles tenham características que sejam semelhantes, eles vão ter um fator que vai intervir nessa semelhança aí, que não vai chegar ao ponto dele ser totalmente igual. Então, a espécie é a característica que vai poder diferenciar um organismo do outro, que vai diferenciar um cachorro que é diferente de um lobo, embora tenham características diferentes, que é diferente de um gato, que é diferente de uma baleia e etc. Cada um vão ter características específicas, totalmente particulares, que vai permitir diferenciar ele de outras espécies. Aqui eu coloquei, não tem no livro de vocês, mas eu coloquei este conceito que foi criado por um biólogo chamado de Ernest Mayr, né? Ele viveu entre 1904 a 2005, né? Ele faleceu em 2005. E este conceito aqui deste biólogo é o mais aceito atualmente, embora, né, tenha alguns poréns que a gente vai ver. Então, alguns organismos de uma mesma espécie são aqueles encontrados em uma mesma população, que não se cruzam ou possuem potencial para cruzar, que se cruzam ou possuem potencial para cruzar e produzem descendentes férteis em condições naturais. Condições naturais, viu? Essa condição natural
está relacionado à natureza, que eles podem se encontrar naturalmente na natureza e se cruzar porque pertencem à mesma população, então eles pertencem à mesma espécie, certo? Vamos ver o que pode, né, trazer de confusão neste conceito. Porque quando se fala de cruzar-se entre si, a gente olha para cá. Então, para o pesquisador, espécie é a capacidade de cruzar entre si e produzir filhotes, que crescerão e serão capazes de se reproduzir. Esse é o conceito do pesquisador, essa é a fonte que ele chegou. Então, uma espécie se cruza com um organismo da sua mesma espécie e se reproduz. Nessa reprodução, gera os seus filhotes, né? E esses filhotes crescerão e também serão capazes de se reproduzir, porque são férteis, certo? Mas aí a gente pega e olha bem aqui, ó, para a imagem das bactérias. E olhe bem aqui, ó. Porém, quando pensamos em indivíduos que se reproduzem entre si, não levamos em consideração a reprodução assexuada, que é o caso das bactérias, é o caso de outros organismos que posteriormente em outras aulas a gente poderá falar sobre isso. Certo? Então, reprodução assexuada significa dizer que um organismo se reproduz sozinho. Ele não precisa de outro, que é o caso da bactéria. Então, a bactéria, na sua normalidade, ela se reproduz sozinha. Ela se divide em dois, que cada um dos dois se divide em mais dois, e assim sucessivamente. A gente vai ver mais detalhes quando a gente estiver falando sobre as bactérias, tá bom? Mas o que enfoca aqui, ó, o que estamos enfatizando, é a questão da reprodução assexuada. E o que no conceito não leva em consideração esse sentido. Outra questão, né, então, como poderíamos definir uma espécie de bactérias? Se a gente não coloca no conceito de espécie a questão da reprodução assexuada, que não precisa um indivíduo cruzar entre si, ele pode cruzar sozinho, né? Ele pode se reproduzir sozinho, assexuadamente, em vez de sexuadamente, né? E precisa de dois organismos. Outra questão também são existem as espécies diferentes que são capazes de cruzar entre si e gerar os chamados híbridos. Então, ele diz no conceito que espécie é quando o organismo tem a capacidade de cruzar entre si, gerando descendentes férteis. Uma espécie cruzando com a mesma espécie. Aqui nós temos uma espécie cruzando com outra espécie diferente. Então, quando uma espécie cruza com outra espécie diferente da dele, nós chamamos de híbridos. Aí nós temos aqui alguns exemplos de híbridos, ó, que eu coloquei aqui para vocês, mas tem muito mais. Aí esses híbridos, na sua maioria, são inférteis, ou seja, os descendentes gerados a partir desse cruzamento de espécies diferentes, são indivíduos inférteis, com a incapacidade de se reproduzir. Diferente de outros, que embora sejam espécies diferentes, né, eles podem, por alguma situação nos seus genes, né, na combinação dos seus genes, pode acabar se tornando férteis. Dois exemplos no caso que nós temos aqui, de uma situação ímpar, de uma situação que não é comum acontecer entre espécies diferentes, é o caso do java-porco e da coma. O java-porco é a união, é o cruzamento do javali macho com a leitoa, né, com a espécie do porco fêmea, que
no caso, surge o javaporco. E esse javaporco, ele é um indivíduo híbrido fértil. Então, ele consegue, né, a leitoa, a fêmea do javaporco consegue se reproduzir naturalmente. Por alguma combinação entre seus genes, ela conseguiu se tornar fértil. E essa questão dos híbridos é uma questão bem ampla, porque isso pode até se tornar um problema, né, para o ambiente. Pode se tornar um problema para a espécie original. Outro exemplo aqui, ó, é a coma, que é o cruzamento do camelo com a iama, né, com a fêmea da iama. Então, os dois juntos, duas espécies diferentes, formam essa espécie aqui, a coma, que também pode se reproduzir. Então, esses dois aqui é um caso de exceção de cruzamento de espécies diferentes que, no caso, né, a fêmea, ela é fértil, então ela pode se reproduzir. Então, é algo a se considerar neste conceito de espécie também. Um exemplo que eu coloquei aqui, nós temos o lingre. Tem o lince também, tem várias outras, né? Essa união aqui, ó, é do tigre com a leoa. A união entre os dois, né, fez com que surgisse o ligre, né? E ele é o dobro do tamanho de um tigre, viu? Ele consegue chegar ao dobro do tamanho de um tigre, né? E ele é dócil, ele é mais dócil do que o tigre e a leoa, né? Claro. Então, eles dois também são espécies diferentes e que formaram o ligre, essa espécie nova, mas ela é infértil, né? É um exemplo de infertilidade entre o cruzamento de espécies diferentes, certo? Então, nome das espécies. Nós vamos falar agora sobre o sistema de Linneu. Então, na classificação dos seres vivos, um cientista sueco, Carolus Linnaeus, né? Esse cientista, ele desenvolveu a classificação dos seres vivos em outros critérios, além do que a gente viu, como é o caso da alimentação. Então, os biólogos utilizam dos trabalhos dele para poder, né, se basear com os seus estudos. Então, segundo Linneu, ele desenvolveu o nome da espécie, né? Então, a gente já viu o conceito de espécie, o que é uma espécie, né? Pelo menos algumas características do que seja a espécie. Então, essa espécie, ela tem um nome, né? Assim como o tucanaçu e o tucano do bico verde, por exemplo, né? Eles são duas espécies aqui, ó, cada um espécies diferentes, embora tenham características semelhantes. Então, tucanaçu e tucano do bico verde é um nome popular que varia conforme a região. Então, pode chamar uma região de um nome e outra região dentro do mesmo país ou até mesmo em outros países pode chamar uma espécie por outro nome. Então, o nome popular ele é muito variável. Então, baseado nessa condição, Linneu ele desenvolveu o nome científico de uma espécie. Esse nome científico de uma espécie ele é específico, ele não varia, né? Claro, conforme a região. Ele é um nome que é comum, que pode ser tanto conhecido pela comunidade científica como também pelas pessoas comuns, né, que não estudam necessariamente a classificação dos seres vivos, o nome dos seres vivos, mas elas também podem ser conhecedoras do nome deles, né? Então, o nome científico desenvolvido por Linneu, ele é dado em grego ou em latim, na maioria das vezes é dado em latim.
Latim é uma língua muito antiga. Alguns idiomas que a gente tem hoje foi originado a partir dele, né? Inglês, francês, italiano, são línguas que vieram a partir do latim. Então, utilizou o latim na época exatamente por conta do conhecimento que todos, né, em todo lugar, todos os cientistas conheciam latim, então eles escolheram latim para ser uma língua que fosse específica para dar nome para os seres vivos. Né? Pouquíssimos são dados em grego, na sua maioria é em latim mesmo. Né? Então, ele é composto por duas palavras, sendo que a primeira palavra do nome da espécie é colocada com a inicial maiúscula, a primeira letra é maiúscula, e a segunda palavra do nome da espécie é escrito todo em minúsculo. Então, é uma regra, né, que deve ser observada. As duas palavras, elas devem estar destacadas do resto do texto e deve estar em itálico. Ou eles podem estar em itálico, que é essa letrinha que fica, né, deitada, ou então ele pode estar em letra normal, só que sublinhado com essa linha, né, abaixo do nome científico. Aí nós temos aqui ó, o exemplo do gato, né, da espécie de gato. O nome científico do gato é Felix catus. Aqui o nome científico está em itálico, ó, a primeira letra, que é a primeira palavra. A primeira letra está com a inicial maiúscula e a segunda palavra está todo minúsculo. Viu? Essa é a regra. Aqui está em itálico e aqui está em letra normal, só que está sublinhado. E a regra é a mesma. A primeira palavra com a inicial maiúscula, a segunda palavra com todas as letras minúsculas. Aí tem outro exemplo aqui, né, do Rhaphaestus toco, que é o tucanaçu, e tem o Rhamphastus dicolorus, né, que é o tucano do bico verde. Você pode ver, ó, que a primeira letra está maiúscula, né, e as outras minúsculas. Na segunda palavra, toda a palavra deve estar em minúsculo, ó, Rhamphasto, toco, e aqui, ó, Rhamphastus dicolorus, né, o nome também todo em minúsculo. Então, essas duas palavras, a união das duas é que é o nome da espécie. Nós vamos entender nas próximas aulas que essa primeira palavra aqui, ó, caracteriza o gênero. Então, embora sejam duas espécies muito semelhantes, né, muito semelhantes, mas são espécies diferentes. O que elas têm de comum? Olha aqui, ó, o gênero. Vocês estão vendo que a primeira palavra aqui, ó, Rhamphastus, tanto está no tucanaçu quanto no tucano do bico verde. Então, o gênero é algo que tem de semelhante entre as espécies. Né? E isso corresponde às características que você pode ver que tem nos dois, que é muito semelhante. Viu? O que vai diferenciar eles, ó, é a segunda palavra, que é o que determina, né, o tipo de espécie particular, que é toco para o tucanaçu e dicolorus para o tucano do bico verde, certo? Então, aqui nós finalizamos a nossa primeira aula e vamos para a atividade. Para melhor vocês entenderem o conteúdo, vocês podem estar assistindo esta aula acompanhado do livro de vocês, acompanhando da página 14 até a página 17, fazendo a leitura aí, né? E após essa leitura, né, vocês podem estar respondendo às atividades correspondentes a essa primeira parte que a gente já falou, esses 5 itens, né? Então, vocês vão lá no responder as questões 1 a 7. E na parte de use o que aprendeu, na página 30, vocês vão responder as questões de 1 a 4.
Isso daqui é uma forma de você acompanhar, de você entender melhor o conteúdo, e aí nas próximas aulas a gente esclarece mais sobre as suas dúvidas. Qualquer coisa pode estar mandando algum comentário através da plataforma Classroom, viu? E aí a gente pode estar esclarecendo essas dúvidas de vocês, tá bom? Obrigada, até a próxima aula.